Graça e paz, irmãos. Bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias, amados, na carta de Paulo aos Filipenses. E vamos seguir na nossa exposição Nós já estamos no capítulo 2. Na semana passada nós falamos do capítulo 14 até o início do capítulo 16. Hoje, com a graça do Senhor, nós vamos falar um pouquinho mais profundamente sobre eu falei do capítulo, versículo, né? Falamos do versículo 14 ao 16 e hoje nós vamos falar um pouquinho mais profundamente sobre o versículo 16. Mas eu queria que os irmãos lessem comigo desde o versículo 12. Pois o assunto vem sendo discorrido por Paulo desde o versículo 12. Vamos lá. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Até aqui, irmãos. Então, na semana passada, amados, nós tratamos do versículo 14, 15 e 16, falando justamente, irmãos, da questão da exortação de Paulo aos filipenses, chamando-os a fazer tudo, ou seja, desenvolver a sua salvação sem murmuração nem contendas, tendo por objetivo o quê? Tornarem-se irrepreensíveis e sinceros, como filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Então Paulo está falando o que para eles? Desenvolvam aquilo que vocês já receberam, a salvação, desenvolvam-na com temor e tremor. Deste modo é necessário que o que? Nós nos arrependamos, amados irmãos, da contenda que muitas vezes domina nossa mente e da murmuração que muitas vezes é expressa pelos nossos lábios. Para quê? Para que não nos conformemos com este século, mas que a nossa mente seja o quê? Renovada, nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente, sujeitando-nos à palavra de Deus e preservando-a. É isso que Paulo fala no comecinho do versículo 16, preservando a palavra da vida, mantendo-a, nós estando alicerçados nela, de maneira que o nosso evangelho, irmão, seja o quê? Irradiado, como luzeiros, sejamos como luzeiros no mundo, irradiando a palavra de Deus, o evangelho, para essa geração pervertida e corrupta. Então, amados, que nessa manhã o Senhor nos guie, de maneira que essas exortações de Paulo aos filipenses se tornem exortações para nós, e nós entendamos o motivo por que Paulo estava exortando os filipenses, e consequentemente por que ele está nos exortando, para que nós sejamos conduzidos a uma vida cristã, irmãos, saudável, em santidade e piedade. Vamos curvar nossas cabeças? Ó Pai, a Tua graça nos basta, meu Deus. Ó Senhor, quantos pecados têm brotado de nossos corações, ó Pai. Quantos pecados temos cometido diante de Ti. Que essas exortações, meu Deus, de Paulo aos filipenses, criem vida em nossos corações por meio do Teu Santo Espírito. Que essa palavra, ó Pai, não seja algo simplesmente para tomar conta dos nossos intelectos, da nossa mente, mas que ela venha agir dentro de nós, levando-nos, ó Pai, a com temor e tremor desenvolver nossa salvação, sabendo que és Tu, ó Deus, que efetua em nós tanto querer quanto realizar. Louvamos a Ti, ó Pai, pela Tua palavra, louvamos a Ti pelo Teu Filho amado, nosso Salvador, e a Ti louvamos essa manhã, Pai. É pelos méritos dele que nós oramos. Amém, Senhor. Então, amados, a mensagem de hoje, o tema da mensagem de hoje é o fruto do nosso trabalho.
tendo em vista o que Paulo fala aos Filipenses, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. E aí eu pergunto para vocês, eu começo perguntando, qual tem sido o resultado do seu trabalho? Você já parou para analisar isso? Qual tem sido o resultado do seu trabalho? Nós costumamos nos organizar, irmãos, para realizarmos determinados trabalhos na vida corriqueira, no dia a dia. Nós costumamos projetar uma obra quando nós nos empenhamos a realizá-la. Nós costumamos definir o quê? A data de início, a data de término. Nós costumamos levantar os materiais necessários para realizar essa obra. Nós buscamos as devidas ferramentas, né? Nós procuramos mão de obras especializadas que possam realizar esse trabalho juntamente conosco. E então a gente se lança o quê? Ao desafio proposto com estratégias bem definidas para quê? Para que a gente possa obter o sucesso na nossa empreitada. E iniciado uma vez o projeto, o que nós fazemos? Nós devemos analisar o andamento do nosso trabalho. E aí a gente pode o quê? A gente tem que desenvolver mecanismos de análise tanto do desempenho quanto da qualidade do nosso serviço. Não é isso que nós costumamos fazer? Nós devemos estar certos de que nós conseguiremos completar aquilo que nós nos propusemos a fazer com qualidade e dentro do prazo determinado, certo? É isso que acontece com as nossas atividades, ou pelo menos deveria acontecer com as atividades que nós desempenhamos na vida. Com a vida cristã, irmãos, não é diferente. O próprio Senhor Jesus afirmou certa vez. Vamos abrir em Lucas 14, 28. Jesus disse aos seus discípulos: pois qual de vós, Lucas 14, 28, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Então, amados, na vida cristã não é diferente. Nós somos chamados a empreitar uma obra e levá-la até o fim. Como disse o pastor William no começo na abertura da pregação hoje, do culto hoje, o bem não é fácil, o bem é difícil fazer. E aí, você está disposto a empreitar essa obra? Essa mesma obra foi empreitada por Deus, ou melhor, é empreitada por Deus em nosso favor. Aqui mesmo em Filipenses capítulo 1, versículo 6, como nós já lemos várias vezes, está dizendo que estou plenamente certo de que aquele que começou uma obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo. Então Deus se lançou uma empreita de começar uma obra em nós e ele vai concluí-la. Ele não vai deixar essa obra em aberto. Ele vai completar essa obra com qualidade e no tempo delineado. Que é qual? O dia de Cristo Jesus. Então o Senhor, Ele está agindo em nós. Então Ele está exercendo em nós. Ele começou uma obra, Ele já tinha esse projeto. Em Cristo Jesus Ele inicia essa obra. Ele está executando essa obra. E no dia determinado por Ele, o dia de Cristo, Ele há de apresentar essa obra conclusa. Além disso, irmãos, o desejo de Paulo, dentro desse projeto que Deus começou a desempenhar em nós, ou nos filipenses no caso, era que os filipenses se desenvolvessem espiritualmente de tal modo que no dia de Cristo também eles fossem apresentados sinceros e inculpáveis. Voltem um pouquinho, Filipenses 1:10. Filipenses 1:9. E também faça essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo.
Então nós vimos na semana passada que o desejo de Paulo era o quê? Que os filipenses fizessem tudo sem murmuração nem contendas, para quê? Para que se tornassem irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Olha a relação com o versículo 10. Até quando? Até o dia de Cristo. Só que lá ele queria que os filipenses desenvolvessem a sua salvação. Essa salvação fosse desenvolvida, essa obra de Cristo de Deus fosse concluída até o dia de Cristo. E aqui, no versículo 16 do capítulo 2, Paulo está falando: para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então nós podemos perceber aqui o que, irmãos? Que tanto o desenvolver da salvação por parte dos filipenses, quanto o ministério de Paulo como um apóstolo guiando aquela igreja, tanto um trabalho quanto o outro estavam vinculados a essa obra de Deus que havia sido iniciada e havia de ser completada. Até quando? O dia de Cristo. Até quando que essa obra dos filipenses, eles deveriam desenvolver essa salvação, tendo visto o quê? O dia de Cristo. E Paulo, esse trabalho de Paulo, essa obra de Paulo, de exortação, de condução dos filipenses, devia ser concluída até quando? Até o dia de Cristo. Então nós temos 3 obras sendo exercidas até quando? O dia de Cristo. Esse é o objetivo da exortação de Paulo, irmãos: conduzir os filipenses segundo o quê? O projeto que Deus estabeleceu, a conclusão daquela obra de santidade que Deus havia iniciado. Então existe um plano, irmãos, um projeto de santidade de Deus para a vida dos filipenses, como existe um projeto, um plano de Deus de santidade na nossa vida. Esse projeto o Senhor incluiu a quem? A todos os seus eleitos. Ele iniciou e Ele próprio iniciou. Deus iniciou e Ele próprio irá o quê? Concluí-la. Contudo, cabe a Paulo, como ministro do Evangelho, guiar os filipenses ao quê? Ao desenvolvimento dessa salvação que lhes foi concedida. Como? Com temor e tremor. E de que modo também? Sem murmuração nem contenda. Então, de maneira até que, até o dia de Cristo Jesus, eles pudessem viver o quê? De modo sincero, inculpáveis, resplandecendo o Evangelho da graça de Deus, nesse mundo pervertido e corrupto. Então esse é o projeto de Deus, irmãos. Esse é o projeto de Deus Pai, em que o apóstolo Paulo, como ministro do Evangelho, ele estava o quê? Ele tinha por objetivo fazer com que se cumprisse na vida dos filipenses essa santidade, essa piedade. Agora, diante desse progresso espiritual, irmãos, da vida dos filipenses, o apóstolo Paulo revela o quê? O seu anseio e o seu receio. Que é qual? Olha o que ele diz: para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. É a partir da vida espiritual dos filipenses, irmãos, que Paulo poderia analisar o verdadeiro desempenho, o sucesso do seu ministério. Paulo estava exortando os filipenses a quê? A viverem uma vida santa e piedosa, a viverem de modo digno do Evangelho. E esperava o quê? Que essa vida fosse a comprovação de que todo o seu trabalho, o trabalho que ele vinha desenvolvendo como ministro do Evangelho de Cristo, não se revelasse o quê? Vão, inútil. Esse é o motivo, irmãos, da preocupação de Paulo. Por isso que ele fala: para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, amados, eu pretendo desenvolver essa mensagem em 4 pontos. Primeiro ponto, o objetivo da exortação. Com qual objetivo Paulo vem exortando os filipenses até aqui? O capítulo 2, versículo 16. 2, o prazo da obra estabelecido por Deus. 3, o sucesso dessa obra. E 4, o anseio de Paulo referente a essa obra. Então, primeiro ponto, o objetivo da exortação.
Paulo vinha exortando os filipenses, irmãos, a viverem vidas santas, dignas do Evangelho de Cristo, a viverem vidas devotadas ao Senhor, assim como ele, que disse que o viver era Cristo, morrer era lucro, que ele queria o quê? Que os filipenses vivessem dessa maneira, que os filipenses desenvolvessem a sua salvação com temor e tremor. Então Paulo tinha um objetivo nessa advertência, irmãos. Ele estava apelando aos filipenses viverem de modo santo. E quando chega aqui no versículo 16, nós lemos: para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Esse para que é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: eu estou exortando vocês, desenvolvam a vossa salvação, façam isso com temor e tremor, não façam isso por meio de murmuração nem contenda, façam isso, vivam a vida cristã de modo digno do Evangelho a que vocês foram chamados. Vivam, para quê? Tem um objetivo. E Paulo está falando, para que eu possa o quê? No dia de Cristo me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. E aí parece que o objetivo de Paulo aqui é meio egoísta, né? É do tipo, vivam a vida cristã para que depois lá na frente eu possa me orgulhar e falar assim, eu ajudei eles. Não é esse o objetivo de Paulo. O objetivo de Paulo era o desenvolvimento da vida espiritual dos filipenses. Era o desenvolvimento da salvação dos filipenses. E para isso ele tinha empenhado todo o seu trabalho. Ele tinha se empenhado totalmente a esse objetivo. Então ele não queria correr o risco do quê? De olhar para trás e falar assim, passei tudo o que passei por vocês, foi inútil. Foi inútil. Então Paulo queria o que, irmãos? Que eles atendessem ao seu apelo, tendo em vista o que? O desenvolvimento da salvação dos filipenses, o crescimento daquela igreja, a unidade daquela igreja, a alegria daquela igreja. E Paulo está falando o quê? Preste atenção no que vocês estão fazendo, porque eu estou trabalhando por vocês. Agora, que não corra o risco de, depois de ter feito tudo o que eu fiz por vocês, chegar lá na frente e observar que o meu trabalho foi em vão. Então a preocupação de Paulo é com os filipenses e não consigo mesmo. Quando ele levanta essa questão, ele está falando o quê? Cuidado, eu estou amparando vocês, estou guiando vocês, estou conduzindo vocês. Não façam de todo o meu trabalho algo vão. Não façam do meu trabalho como servo de Deus, de Cristo, algo vão. Não façam pouco do meu trabalho. Eu estou trabalhando por vocês, Paulo está dizendo. Então esse é o objetivo da exortação de Paulo, irmãos. E aí nós entramos no segundo ponto, que é o prazo da obra. Para que no dia de Cristo, como eu já disse, o dia de Cristo é o prazo da obra que Deus iniciou em nós e Ele há de completá-la. O dia de Cristo é o prazo da obra para nós desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. E o dia de Cristo é o prazo da obra do ministro do Evangelho, de Paulo, para ele apresentar aquilo que Deus lhe havia confiado como trabalho, tendo por objetivo o quê? Desenvolver a salvação, desenvolver a vida espiritual dos filipenses. Então, segundo o apóstolo, irmãos, o dia de Cristo é o prazo da conclusão dessa obra em 3 vias: Deus, o ministro e os seus eleitos. Além do mais, o apóstolo Paulo sabia, irmãos, que nesse dia de Cristo, ele deveria o quê? Apresentar o fruto do seu trabalho, do seu ministério. E como nós já havíamos dito, a respeito do verso 6 e do verso 10 do primeiro capítulo, o dia do Senhor, irmãos, não pode ser confundido. O dia de Cristo não pode ser confundido com o dia do Senhor. Como em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:2 e 2 Pedro 3:10, que fala que esse dia virá como ladrão. Ele é dia
é caracterizado pelo julgamento final e pela ira de Deus, o dia do Senhor. Não é desse dia que Paulo está falando. Ele está falando do dia de Cristo, caracterizado pelo quê? Pelo dia da nossa glorificação, quando a salvação dos eleitos terá sido o quê? Completada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós olharemos para trás e veremos o quê? Que foi completada a nossa justificação, nossa santificação e agora a nossa glorificação. Se trata daquele dia em que nós estaremos totalmente libertos do quê? Da culpa do pecado, do poder do pecado e finalmente da presença do pecado. E isso através do quê? Da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Então é desse dia que Paulo está falando, o dia em que haverá o quê? Recompensa e galardão para aqueles que por meio de Cristo Jesus desenvolveram uma vida essa vida concedida a eles, essa salvação concedida a eles em Cristo Jesus. É por meio disso, irmãos, que Paulo fala aos Coríntios. Abram comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 9. Segundo aos Coríntios 5, 9 e 10. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então Paulo está falando dessa importância pela qual nós nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para ser o quê? Agradáveis a Deus. Tendo em vista o que? Esse dia, o dia de Cristo. E essa verdade, irmãos, abrange tanto a esfera pessoal da vida cristã, quanto a esfera ministerial. É no dia de Cristo, irmãos, que responderemos por nossa vida pessoal e pela nossa responsabilidade ministerial que tínhamos diante de outros irmãos. Essa é a preocupação de Paulo. Mas não uma preocupação egoísta, como já disse, interessada somente em quê? Em conquistar um galardão para si. Não. Uma preocupação direcionada a quê? Ao amor que ele tinha pelos filipenses. Na possibilidade de que após investir tanto tempo e recursos ministeriais, ele não olhar para trás e descobrir que foi tudo inútil, tudo em vão. Então, amados, essa exortação é para nós. Tanto na nossa vida pessoal, esforce-se, arrependa-se da sua negligência, desenvolva a sua salvação com temor e tremor, corra pela sua vida e por aqueles que Deus colocou sob sua responsabilidade. Eu digo isso a nós pais, pai, mãe, você tem uma responsabilidade ministerial sobre seus filhos, não negligencie isso, faça, tendo em vista o quê? Que lá na frente, no dia de Cristo, você possa olhar para trás e falar assim: não foi em vão o que eu fiz, não foi em vão. Então, eduquem seus filhos, evangelizem seus filhos, preguem a seus filhos. A nós, ministros do evangelho, que estamos à frente da igreja local, a todos aqueles que estão à frente da igreja local, corram com perseverança essa carreira, esforcem-se, não negligenciem essa obra, de modo que nós possamos também no dia de Cristo olhar e falar assim: não foi em vão o trabalho. Estão aqui os filhos que o Senhor nos confiou. Terceiro ponto, irmãos, o sucesso dessa obra. Paulo diz: para que no dia de Cristo eu me glorie. Nós já falamos sobre a questão da glória.
quando falei aqui no capítulo 2, versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória. E nós comentamos um pouquinho sobre o que é gloriar-se. E que ele tem um significado interessante. Dentre todos os significados, a palavra gloriar-se, ela significa também o quê? Fazer consistir sua glória em alguém ou em algo. E isso é interessante, irmãos. Porque quando a gente fala de gloriar-se, a gente fala dessa palavra e ela tem um significado muitas vezes de jactar-se, de orgulhar-se. E a gente aplica ela um aspecto negativo para o ser humano e sendo positivo somente para Deus, porque Ele sim tem motivo suficiente para se gloriar em si mesmo. E nós temos? Não, não temos. Então, como nós vimos da última vez, foi visto o quê? Que nós não podemos nos gloriar jamais em nossas próprias forças, em nós mesmos. Por quê? Porque o que provém de nós não é de nós, é dele, Ele que nos concede. Mas o gloriar-se não é pecado, desde que nós entendamos esse único aspecto do gloriar-se sem pecar, que é o quê? É quando o homem se gloria, não pelos seus próprios méritos, mas pelos méritos de outro. Ou seja, nós não pecamos quando nós nos gloriamos, e essa glória está ligada ao que alguém fez por nós, ou o que alguém realizou pelos méritos dessa outra pessoa, porque essa é a maneira de nós nos gloriarmos de forma legítima. Aqui em Filipenses mesmo, Filipenses capítulo 3, versículo 3, virem a página, olha o que Paulo diz: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Então, gloriar-se em Cristo não é somente uma possibilidade, senão um dever que nós temos. Devemos nos gloriar em Cristo, porque se nós estamos aqui hoje, é pelos méritos dEle, é pela força dEle, pelo poder dEle. Então nós devemos nos gloriar em Cristo Jesus. É unicamente Ele, irmãos, o motivo de toda a nossa o quê? Glória. Tanto aqui quanto na eternidade. Gloriamo-nos nele, pelo que Ele fez por nós e em nós. E se estamos aqui nessa manhã é por quê? É porque Ele nos salvou. É porque Ele nos livrou de todos os nossos pecados. Ele nos reconciliou com o Pai. E é por meio dele que nós temos agora o quê? Paz com Deus. Então essa é a grande diferença, irmãos. O que é levado em conta aqui é: qual o motivo que te leva a gloriar-se? Por que você está se gloriando? Em quem você está se gloriando? Gloriar-se em si não é pecado. Agora, nesse caso, o pecado, ele é caracterizado por em quem você está se gloriando. Qual o motivo da sua glória? Gloriar-se no Senhor, irmãos, é um aspecto de santidade e de piedade. Agora, gloriarmos em nós mesmos e na nossa carne é um aspecto do quê? De pecaminosidade e impiedade. Então o problema não é o gloriar-se, é em quem você está se gloriando, pelo que você está se gloriando. E isso, irmãos, nós podemos estender a relação de Paulo com o seu ministério. Porque o homem natural, o homem carnal, ele procura gloriar-se em si mesmo. Certo? E o homem que busca gloriar-se em si mesmo, ele pode trabalhar em prol dos outros, ele pode fazer benfeitorias, benefícios, ações beneficentes, ele pode fazer tudo. Mas se a motivação dele for egoísta, se a motivação dele for a glória de si mesmo, ele está o quê? Pecando. Por isso que nós conhecemos o quinto sola, soli Deo glória. Tudo que fazemos para quê? Para a glória de Deus. Quem busca a glória pessoal está sempre buscando o quê? Promover a si mesmo.
Ainda que nós estejamos prontos a ajudar, a auxiliar, a amparar, a socorrer, a orientar, a se entregar pelos outros, entregar o nosso tempo por amor aos perdidos, evangelizando, entregar nosso tempo por amor aos irmãos, socorrendo-os. Tudo que fizermos, se não for pela glória de Deus, é pecaminoso. É pecaminoso. Então percebam que muitas vezes Deus não se importa com aquilo que você está fazendo, mas por que você está fazendo. Porque se nós estivermos correndo desesperadamente, buscando a nossa própria glória, buscando gloriarmos em nossas próprias obras e em nosso desempenho pessoal, está fazendo tudo o quê? De maneira inútil, vã. Abram comigo em Gálatas, capítulo 6, versículo 12. Aqui nós temos um exemplo, irmãos. Exemplo de pessoas correndo para fazer adeptos, correndo para fazer discípulos e pervertendo a verdade, a fim do que? De gloriarem-se. Gálatas 6,12. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa de Cristo, da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Então são homens que buscam o quê? Ostentar-se na carne. Mudar o evangelho para um evangelho de obras. Para quê? Para que eles pudessem se ostentar na carne. E estavam ensinando isso. Para quê? Para que aqueles que estavam ouvindo eles, realizando aquelas obras que eles estavam exigindo, pudessem ser o quê? Motivo para que eles próprios se gloriassem nos outros, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, novamente, irmãos, vemos o motivo. Qual a motivação? Esse porquê é o único distintivo entre um gloriar-se pecaminoso e um gloriar-se piedoso. Nós podemos, irmãos, fazer um paralelo dessa passagem de Gálatas com a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos abrir lá, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Olha o que Paulo está falando aqui, irmãos. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Cristo, de Deus, à vista da vossa constância e fé, e todas as vossas perseguições, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Olha que fantástico, irmãos. Lá em Gálatas nós vemos o quê? Homens se levantando com o objetivo de ostentarem-se na sua própria carne. Aqui Paulo está falando, não. Aqui nós estamos nos gloriando, mas não na nossa própria carne. Lá aqueles homens queriam gloriar-se em quem? No desempenho carnal dos seus ouvintes. Aqui Paulo está falando, não,
Não, a vossa fé tem crescido sobremaneira, e crescido também o amor de uns para com os outros. É nisso que nós nos gloriamos, a tal ponto de nós mesmos nos gloriarmos de vocês nas igrejas de Deus. Ou seja, Paulo testemunhando essa grandiosidade desse desenvolvimento cristão, santo, piedoso, na vida dos Tessalonicenses, e nas outras igrejas, nas demais igrejas. Estava mostrando o que? Apresentando a eles o que? O que estava à vista, ou seja, a constância e a fé dos Tessalonicenses. Isso é algo muito fantástico, irmãos. Tem uma diferença muito grande entre essas duas passagens. Na passagem de Gálatas, aqueles homens queriam ostentar-se a si mesmo, e uma característica de quem quer se ostentar, sabe o que é? É a pessoa fugir da cruz de Cristo. Quem quer se ostentar, foge da cruz de Cristo, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Está em Gálatas 6,12. E depois ele fala o que? Em Gálatas 6,14. Longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós queremos nos gloriar em nós mesmos, nós fugimos da cruz de Cristo. Aquele que quer gloriar-se em Deus, naquilo que Deus tem feito em Cristo Jesus, esse gloria-se na cruz de Cristo, na perseguição, na provação. Então aqui, irmãos, em 2 Tessalonicenses 4, ele fala: em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Algo muito característico, irmãos, de quando nós queremos nos gloriar em Cristo, em Deus, conceder a Ele toda a glória, nós estamos dispostos a sofrer perseguições e tribulações pelo nome de Cristo. Por isso, Paulo se gloria no quê? No testemunho santo e piedoso dos Tessalonicenses. Quando nós nos gloriamos, irmãos, na cruz de Cristo, irmãos, nós ensinamos aos outros que eles também devem se gloriar no quê? Na cruz de Cristo. E se aqueles que nós ensinamos a se gloriarem na cruz de Cristo estão realmente nela se gloriando, irmãos, nós podemos também o quê? Nos gloriar neles, sabendo que Cristo é quem está por sua graça agindo neles. Então, quando nós, como ministros do Evangelho, nos gloriamos em Cristo, nós ensinamos aqueles a quem nós ministramos a se gloriarem em Cristo. E quando eles se gloriam em Cristo, nós podemos sim nos gloriar neles, porque eles estão o quê? Se sujeitando a Cristo, assim do mesmo modo como nós ensinamos. Essa é a preocupação de Paulo. Paulo está falando assim: o meu viver é Cristo, eu estou ensinando isso para vocês. Vivam de modo digno do Evangelho, desenvolvam a sua salvação. Façam isso de modo que lá na frente, no dia de Cristo, eu possa olhar para trás e gloriar-me, não naquilo que os meus braços fizeram, mas no que Cristo está fazendo em vós, ou fez em vós. Esse é o objetivo de Paulo, irmãos. Então, amados, não há pecado em gloriar-se, até mesmo nas nossas obras ministeriais, desde que elas realmente tenham sido feitas com a motivação de trazer glória ao nome de Cristo. Ciente de tudo que nós fizermos, ou melhor, de tudo que nós fizemos, foi realizado o quê? Por intermédio da graça de nosso Deus. Isso é consolador, irmãos, para nós, como ministros do Evangelho, mas como para vocês, pais, para com seus filhos. Preguem o Evangelho, evangelizem, disciplinem os seus filhos, mostrem a eles os seus pecados. Isso é consolador a nós, homens, que temos por responsabilidade, como cabeça dos nossos lares, conduzir nossas esposas, nossos filhos. O próprio Paulo disse, ele reconhecia isso daí. Ele falou em 1 Coríntios 15:10 o quê?
mas pela graça de Deus sou o que sou. E a graça que me foi concedida não se tornou o quê? Vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todos os demais apóstolos. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Essa é a bênção, irmãos. De modo que você consiga mensurar o desempenho do seu ministério, baseando-se no que? Naquilo que você realmente está fazendo. Mas ciente de que o que você está fazendo é somente pela graça de Deus em Cristo Jesus para contigo. Paulo fazia isso, irmãos, justamente porque ele sabia que era Deus quem efetuava nele tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. E que a graça de Deus é que o movia, irmãos, para essa ação ministerial, constrangendo ele a quê? A viver totalmente para Cristo, por meio do seu amor, do amor de Cristo que o constrangia. Então, amados, é por isso que o apóstolo Paulo centrava todos os seus esforços, para quê? Para desenvolver a sua salvação, mas também desenvolvê-la com temor e tremor, de modo que ele pudesse, dessa maneira, irmãos, levar os filipenses a essa mesma qualidade de vida espiritual. Então, se você quiser se gloriar, glorie-se nisto. Glorie-se no Senhor Jesus Cristo. Paulo fala, aquele porém que se gloria, glorie-se em quem? No Senhor, 2 Coríntios 10:17. Então no Senhor Jesus, irmãos, nós devemos nos gloriar. Não só podemos, devemos nos gloriar. Porque tudo que temos foi nos concedido por intermédio dele. Tudo que fazemos é na força do seu poder. Tudo que realizamos é por meio dele, para ele. Amém, irmãos? E aí entramos no quarto ponto, o receio de Paulo referente a essa obra, a obra dele. Paulo diz no versículo 16 de Filipenses 2, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Irmãos, esse era o receio de Paulo, irmãos. Ele havia se empenhado em seu ministério, em obediência e sujeição a Deus, e em amor a quem? Aos filipenses. Agora, o grande receio de Paulo era o qual? Era referente à possibilidade de que todos os seus esforços empregados nessa direção da santificação e da piedade dos filipenses tivesse sido o quê? Em vão. Essa é a preocupação de Paulo. Essa é a preocupação de Paulo, irmãos. Será que toda a minha obra, todo o meu empenho, todo o meu trabalho foi em vão? Será que foi tudo em vão? Ele considerava assim a obra de Deus. Deus tinha realizado, ou melhor, estava realizando uma obra. Ele iniciou a obra e ele estava completando-a até que ela fosse concluída no dia de Cristo. Os filipenses também tinham uma obra a realizar. Paulo sabia disso. Paulo sabia que os filipenses tinham que o quê? Desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Ele sabia que eles tinham que viver de modo digno do Evangelho, que eles tinham que ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, como nós vimos no capítulo 2, versículo 5. Eles sabiam que eles tinham que desenvolver a salvação com temor e tremor, sem murmuração, sem contendas. Mas Paulo sabia que entre essas duas obras havia o quê? O seu ministério. O apóstolo Paulo, irmãos, havia oferecido a sua própria vida para proclamar o Evangelho aos filipenses. Nós lemos isso em Atos 16, irmãos. Se os irmãos não lembram depois, leiam Atos 16. Quando Paulo estava em Filipos para levar as boas novas de salvação aos filipenses, o que acontece? Ele e Silas foram açoitados e aprisionados. Lembram disso? Aquela igreja havia sido plantada às custas do quê? Do labor e do sofrimento de Paulo.
Porque ele estava procurando o quê? A glória de si mesmo? Não, a glória de Cristo. Ele se gloriava em Cristo, nesse santo evangelho. E aí ele testemunha isso aos Tessalonicenses. Vamos abrir comigo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Olha o que ele está dizendo aos Tessalonicenses. Ele diz: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Olha só, enquanto estive entre vocês, macedônios, a nossa permanência no meio de vocês não foi frutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Foi esse o contexto no qual Paulo evangelizou os filipenses. Hoje nós temos o costume de falar assim: o irmão missionário. E ainda que ele seja realmente missionário, não seja simplesmente um título pentecostal, ainda que ele seja realmente missionário, nós imaginamos muitas vezes um missionário como? Está indo lá pregar o evangelho. Não é só isso não. Paulo está falando o quê? Foi às custas da minha vida. Foi às custas de sofrimento, de perseguição. Por quê? Porque ele se gloria na cruz de Cristo. Se ele não se gloriasse na cruz de Cristo, ele não teria por que evangelizar em meio aos filipenses. Como muitos de nós hoje imaginaríamos, está tendo o quê? Está tendo dificuldades, está tendo provações. Sabe, acho que não é o caminho de Deus aqui não. Se fosse de Deus essa obra, as portas se abririam para mim. Não é assim que a gente costuma pensar. Paulo está falando, não foi assim que aconteceu. Vocês sabem que não foi assim. Nós somos maltratados, nós somos ultrajados em Filipos. Primeiramente, irmãos, Paulo havia feito isso em sujeição e submissão a Cristo. Por quê? Porque como nós lemos aqui em Filipenses 1, de 20 a 21, Paulo queria ver primeiramente o quê? Cristo engrandecido no seu corpo. Quer fosse pela vida, quer fosse pela morte. E também vemos Paulo fazendo isso, não somente submissão e sujeição ao Senhor, mas também por amor aos filipenses, os quais ele começou o quê? Ele passou a trazê-los no coração, quer por meio de algemas, irmãos, quer na defesa e proclamação do evangelho, como nós também lemos aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 7. Ou seja, Paulo estava disposto, por amor aos filipenses, quer fosse por cadeia, quer fosse na proclamação do evangelho, também fazer aquilo. Ou seja, além de Paulo estar disposto a gloriar-se em Cristo, Paulo estava disposto a gloriar-se nos filipenses, tendo em vista aquilo que Deus estava para agir na vida deles, salvando-os, iniciando a boa obra, mantendo essa boa obra. Então esse era o trabalho de Paulo, irmãos, realizado primeiro por amor a Cristo, que era o seu viver, e também por amor aos filipenses, que agora eram quem? Eram seus filhos na fé. E era por esses filhos que Paulo estava disposto, irmãos, a abrir mão, como nós já lemos, do incomparável prazer e alegria de estar eternamente na presença de Cristo, na glória. Ele está disposto a abrir mão dessa alegria, desse prazer, para permanecer aonde? Com eles, com os filipenses, tendo em vista o quê? O progresso da fé deles, o gozo da fé deles, para que dessa maneira, irmãos, eles pudessem, os filipenses, gloriarem-se também em Cristo Jesus, com Paulo estando no meio deles. Nós vemos isso, irmãos, em Filipenses 1, 21. Vamos ler. Vamos voltar lá, porque agora dentro desse contexto fica mais claro para a gente o que Paulo está dizendo aqui, no começo da sua epístola. Olha o que Paulo fala: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Paulo está vivendo para quem? Para Cristo. O objetivo dele é o quê? Gloriar-se em Cristo. Ele busca a glória de Cristo. Entretanto, se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Olha o que ele está falando aqui. Está dizendo, eu estou trabalhando. E eu estou buscando o quê? O fruto desse trabalho. Ninguém trabalha à toa. Ninguém trabalha senão para colher seus frutos, os frutos do seu trabalho. Ninguém trabalha senão para receber o seu salário. E Paulo está falando, entretanto, se eu viver na carne, traz fruto para o meu trabalho, se continuar nessa terra, vai trazer fruto para aquilo pelo qual estou fazendo, para o qual estou fazendo, já não sei o que escolher. Ora, de um lado e de outro, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é necessário o quê? Permanecer na carne. Eu tenho que permanecer na carne. Por quê? Porque o meu trabalho tem que dar fruto. Paulo está dizendo. Mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós. Para quê? Para o vosso progresso e gozo da fé. Esse era o fruto do trabalho de Paulo. Ele não estava buscando um fruto egoísta. O fruto do trabalho de Paulo era ver o progresso e o gozo na fé por parte dos filipenses, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vocês se gloriarem em Cristo, pela minha presença ainda convosco. Então é esse o problema, esse é o risco, essa é a preocupação de Paulo. Eu estou falando, depois de todo esse esforço, de permanecer com vocês, de buscar esse fruto, que vocês cresçam no progresso e gozo da fé, cresçam, aprendendo a gloriarem-se em Cristo. Depois de tudo isso, eu deixando de partir, que seria muito melhor estar com Cristo, para ficar com vocês, para ver esses frutos, correr o risco de olhar para trás e perceber que todo o meu trabalho foi inútil, foi vão. Percebem a preocupação de Paulo, irmãos? Esse era o grande receio de Paulo. Ele havia renunciado tudo, irmãos. Tudo. Até o estar com Cristo na glória, para permanecer na carne e trabalhar pelos filipenses, pelo progresso espiritual deles, pela alegria deles no Evangelho. Agora, todo aquele trabalho tinha que surtir algum efeito. Tinha que ter efeito. Todo aquele esforço, irmãos, não podia ser inútil. Paulo, irmãos, em sujeição a Deus, ele estava preparando, irmãos, toda aquela boa obra. Todo o seu labor estava sendo realizado com diligência. Apesar dele saber, como nós sabemos, como diz Salmo 127:1, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas Paulo, ele está envolvido no ministério com uma certeza. Do mesmo modo como nós vimos tratando a necessidade de desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor, fundamentados numa certeza, qual é Deus que efetua em vós, tanto o querer quanto o realizar. Também Paulo, como ministro do Evangelho, ele está animado a trabalhar, tendo em vista o quê? Uma certeza: Deus começou a obra, Ele há de completá-la. Isso é fantástico, irmãos. É uma certeza que nós temos em Deus, de que Ele completou a sua obra. Ela está garantida nele, mas nós devemos trabalhar. Nós devemos trabalhar, nós individualmente, cada qual desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor, e Paulo, por sua vez, o que? Trabalhando e labutando pelos filipenses, tendo em vista o progresso da fé, o progresso na fé, o gozo na fé por parte deles. Porque senão Paulo, que começa a carta dizendo:
estou certo de que aquele que começou a obra em vós há de completar até o dia de Cristo, por que ele continuaria a carta? Deus começou a obra, Deus vai completá-la, gente, acabou a carta, encerro, confiem no Senhor. Não é isso. Deus começou a obra, Ele há de completá-la, eu vou trabalhar para que essa obra seja completa. Paulo está falando. Deus iniciou a boa obra, Ele há de completá-la, você desenvolva a sua salvação para que essa obra seja completa. É uma questão, irmãos, de fé. Nós lutamos contra o pecado por meio do quê? Da fé. É uma batalha de fé. É uma guerra de fé. Seu trabalho, irmãos, tinha um objetivo santo e piedoso. O trabalho de Paulo tinha um objetivo santo e piedoso. Ele estava empregado nesse ministério para quê? Para ver o progresso espiritual dos filipenses. Aquilo não podia ser vão. Imaginar o fracasso dessa obra ministerial, irmãos, devia ser dolorido para aquele que tinha aberto mão de tudo, negligenciado tudo, para ver o quê? Os filipenses progredindo. Paulo havia não somente aberto mão de todos os seus recursos e investido os seus recursos na vida dos filipenses, como também está disposto a morrer pelos filipenses. Agora, ele olhava para tudo isso e falava assim, foi inútil. Foi inútil. Imaginem o fracasso do seu trabalho sendo evidenciado pelo quê? Pela irreparável perda espiritual dos filipenses, dos seus filhos amados. Então essa era a preocupação de Paulo, irmãos. Essa era a preocupação de Paulo. E uma preocupação, irmãos, que ele não apresenta somente para os filipenses. Ele apresenta essa preocupação também para outros irmãos de outras igrejas, as quais ele tinha ido e pregado. Abram comigo em 1 Tessalonicenses 3:5. Olha o que ele fala aos Tessalonicenses. Foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. Então ele não estava podendo ir aos Tessalonicenses, ele fala assim, comecei a perder a paciência, perguntei, qual o estado da fé deles? Temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Paulo está trabalhando pelos Tessalonicenses. E ele está preocupado para que o seu trabalho, todo aquele trabalho que ele teve, não fosse em vão, não tivesse sido em vão pela tentação, irmãos. Temendo que o tentador vos provasse. O mesmo sentimento Paulo teve para com os Gálatas. Para com os Gálatas, o sentimento de Paulo foi um pouco mais intenso. Abram comigo Gálatas 4, de 8 Gálatas 4, 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Paulo está falando dos Gálatas na época que estavam como ímpios, incrédulos. Mas agora conheceis a Deus, ou antes, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Eu estou falando agora que Deus os conhece, que vocês conhecem a Ele, por que vocês estão voltando de novo ao legalismo? Vocês estão guardando lá dias, e meses, e tempos, e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. E ele diz, sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos, assim vos suplico. Olha o receio de Paulo. Ele tinha investido tanto com os Gálatas.
E ele fala: vocês decaíram da graça e entraram no legalismo. Receio que todo o trabalho que eu tive com vocês tenha sido inútil, vão. Paulo não descartava, irmãos, a preocupação de que os filipenses, o trabalho dele para com os filipenses tivesse sido em vão. Paulo não descartava a possibilidade de que o trabalho dele com os tessalonicenses tivesse sido em vão, e nem com os gálatas. Esse era o receio de Paulo, que a sua obra ministerial ficasse infrutífera entre os filipenses. E o seu maior desejo era que os filipenses, irmãos, pudessem viver de modo digno do Evangelho. O sucesso do seu trabalho, irmãos, dependeria do quê? Da resposta dos filipenses às suas exortações. Paulo está exortando aquela igreja: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vivei de modo digno do Evangelho. Desenvolvei a vossa salvação. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Considerem cada um os outros superiores a si mesmo. E Paulo está exortando. Então a esperança de Paulo era que eles, assim como os tessalonicenses, irmãos, pudessem ser o motivo da sua alegria e glória no dia de Cristo Jesus. Esse era o motivo de Paulo. Para que a respeito dos filipenses ele pudesse também dizer, como ele havia dito aos tessalonicenses. Ele diz: pois quem é a nossa esperança? Paulo fala em 1 Tessalonicenses 2,19. Quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos? Na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda. Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Irmãos, a nossa glória e a nossa alegria é vermos aqueles a quem o Senhor colocou debaixo do nosso ministério, caminhando e progredindo espiritualmente. Quer seja nossa esposa, quer sejam nossos filhos, quer sejam os irmãos na igreja. Esse era o grande desejo de Paulo. Olhar para trás em seu ministério e ver que todos os seus esforços haviam valido a pena. Amém, irmãos? Haviam frutificado. Esse é o objetivo de Paulo. E aí, irmãos, eu queria agora entrar nas aplicações. Estejam dispostos a ouvir as exortações daqueles que vos ministram. Quer sejam vocês crianças, estejam com os corações dispostos diante do Senhor para ouvir as repreensões de seus pais, daqueles que vos ministram. Estejam os pais dispostos a ouvir as repreensões daqueles que vos ministram na igreja. Os pastores, dos diáconos. Abram, vamos comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Primeira Tessalonicenses 5, verso 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Essa é a exortação de Paulo. A quem? A nós. Que possamos nos sujeitar àqueles que trabalham em nosso favor, aqueles que ministram por nós,
aqueles que nos presidem no Senhor. Por quê? Porque é dessa forma que poderemos ser o quê? Motivo de glória para aqueles que foram levantados por Deus para trabalharem no seu ministério, no ministério da sua igreja. Podemos ser o motivo de glória ou meio pelo qual os ministros gemam. Em Hebreus 13:17 diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. O que está sendo aqui dito em Hebreus? Submetam-se. Crianças, submetam-se aos seus pais, para que eles não vivam gemendo, reclamando da obstinação, da rebeldia de vocês. Irmãos, submetam-se aos seus líderes, seus guias, para que eles não façam isso gemendo, e sim com alegria. O gloriar-se, irmãos, está diretamente ligado à alegria. Nós lemos em 1 Tessalonicenses 2:20: sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria, Paulo diz aos Tessalonicenses. A glória está ligada à alegria. Não há alegria maior do que você exortar o irmão à piedade, e o irmão falar assim: glória a Deus, obrigado, pastor. E ele se submeter, se sujeitar e crescer em piedade, progredir na fé. Isso é alegria e glória para quem está ministrando. Não existe coisa pior do que você ministrar a um irmão e ele retrucar, e ele contrariar, tentar ocultar os seus pecados, negar as suas afirmações e permanecer naquela vida medíocre, mesquinha, espiritualmente inútil. Não tem coisa pior. Então que nós possamos, irmãos, na nossa esfera de atuação, na vida cristã, sermos motivo de glória para aqueles que nos instruem, sermos motivo de glória para aqueles que nos guiem, para que nós, aqueles que guiam, aqueles que estão à frente, não cheguem no dia de Cristo, olhem para trás e falem assim: rapaz, todo o meu trabalho foi inútil. Todo o meu trabalho foi inútil. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, e que nós entendamos que há uma hierarquia, irmãos, na obra de Deus. Ele iniciou sua obra, irmãos, e Ele vai concluí-la. Contudo, Ele concluirá sua obra por meio do quê? Das exortações, das admoestações, do ensino de seus ministros. E Ele vai concluir a sua obra por meio do quê? Da nossa sujeição a Ele, desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. Em 1 Coríntios 3:9 diz: porque somos de Deus, cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Tanto quem ministra, quanto quem está sendo ministrado, faz parte dessa obra de Deus iniciada e que vai ser concluída. Agora, analise a sua vida. Analise a sua vida. Analise a condição do seu viver. De que modo você tem caminhado? Tem havido progresso espiritual na sua vida ou você continua inerte? Como o pastor William abriu o culto hoje. Como que você está na escada rolante? Parado? Você não está parado, você está regredindo. Veja se a obra de Deus realmente foi iniciada na sua vida, ou se você é um mero religioso que está aqui se enganando diante do evangelho da glória de Deus. Então, irmãos,
sujeitemo-nos ao Senhor nosso Deus, de modo que o nosso labor não seja em vão, que vocês possam ver o fruto do trabalho de vocês, na vida pessoal de vocês, no ministério de vocês para com seus filhos, e no ministério de vocês para com a igreja, que não seja inútil o trabalho daqueles que nos exortam, e nem o trabalho daqueles que exercem o seu ministério sobre nós. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a desenvolver nossa salvação com temor e tremor para a honra e glória dele. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Pai eterno, diante de tantas exortações, Pai, provindas da Tua palavra, muitas vezes, ó Deus, nos desesperamos, ó Pai, ao vermos o nosso coração corrupto e miserável, Pai. Mas o que nos anima, meu Deus, é sabermos, ó Pai, que aqui estamos essa manhã pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, pela obra redentora dele na cruz. Foi a salvação dele que nos trouxe aqui, ó Pai. E essa salvação, ó Deus, iniciada por ti e nós, está sendo em nós concluída até o dia de Cristo. Dá-nos fé, ó Pai, para crermos nessas realidades, ó Deus, para sabermos, ó Pai, que esse mover que há no nosso coração, levando-nos a querer viver uma vida mais santa e dando-nos poder para realizar essa vida mais santa. Ó Senhor, energizando o nosso viver para vivermos de maneira santa e piedosa diante de Ti, é algo que provém também de Ti, ó Pai. Ajuda-nos a crer, ó Deus, de modo que possamos lutar contra os nossos pecados, lutar contra a nossa carne, ó Pai, lutar contra esse mundo, lutar e resistir a Satanás, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, que nossa fé progrida, que nossa vida espiritual progrida, ó Pai, na dependência e sujeição da Tua pessoa, mas que nós não negligenciemos, ó Deus, aqueles que foram levantados por Ti para ministrarem o Teu Santo Evangelho em nosso favor, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, tem misericórdia, para que nos sujeitemos, ó Deus, àqueles que Tu levantaste, meu Deus, para nos guiarem segundo a Tua vontade. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Nós vivemos num mundo que odeia a hierarquia, ó Pai, num mundo anárquico. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Ensina-nos, ó Pai, que a vida cristã, o centro da vida cristã, o ponto fundamental da vida cristã é que nós nos neguemos a nós mesmos, tomemos nossa cruz dia após dia e sigamos a Ti, ó Pai, abrindo mão de quem nós somos e sujeitando-nos inteiramente à Tua mão e à Tua graça poderosa que age em nós constantemente, Pai. Louvamos o Teu santo nome, Pai, e Te pedimos. Amém, Senhor.